grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesse final de semana. E hoje nós vamos falar sobre um tema que uma hora ou outra ele vai chegar perto de você. A gente não quer que ele chegue nunca, mas uma hora ou outra ele vai chegar. Nós vamos falar sobre o luto. E a nossa convidada é a Júlia Gomes, ela é psicóloga clínica, está escrevendo um livro para ajudar as pessoas a tratarem melhor, se é que isso é possível, sobre esse assunto. Júlia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês. E aqui comigo a jornalista Laís Peçanha. Tudo bem, Laís? Tudo bom? Obrigada pelo convite de novo, estou super feliz. Tema duro ainda, não? A gente tá rindo aqui, mas... Tema duro, mas a gente vai ajudar você que está em casa a superar ou ajudar alguém a superar. Porque é bem difícil quando alguém está vivendo um luto e comenta com você sobre isso. Muitas vezes eu fico sem saber o que falar. Será que eu falo, calma, vai passar? Ou, ai, mas a saudade é normal? Posso começar já perguntando para a Júlia? Pode, enquanto você pergunta, já vou aproveitar mostrando a capa do livro aqui. Lindo livro. Como acolher a pessoa que passa por essa situação? Porque você vai lá dar um abraço e fala, olha os meus sentimentos, e aí a pessoa fala, tô muito triste, não consigo superar, eu choro o tempo inteiro, eu não sei mais o que fazer, eu tô com uma angústia. Qual deve ser a minha resposta, a minha forma de acolher? Eu acho que ter essa clareza de que a nossa fala não vai conseguir arrancar essa dor já é um primeiro passo. Tá. Né? O luto ele é inevitável, como vocês trouxeram. Em algum momento da nossa vida, ele vai vir. E ele vem porque ele anuncia a ruptura de um vínculo que é muito significativo. Então, se tem uma dor ali, é porque também tem uma relação muito significativa, muito importante. E é por isso que dói, né? Então, a dor ela vem lembrar de que tem um amor ali também muito presente. E esse eu sinto que a gente não pode esquecer, né? Embora pode passar anos, a gente não vai esquecer. Então, até essa própria palavra do superar, que a gente tanto fala, hoje a gente tem esse cuidado também de que talvez não necessariamente é um superar, porque o luto não é como um obstáculo que a gente consegue passar e ele fica lá atrás. Ele nos acompanha ao longo da nossa vida, porque ele diz dessa distância que faz falta, né? Dessa presença que às vezes a gente quer buscar, que o nosso corpo pede, por um abraço, por um estar perto de novo. Mas eu sinto que quando a gente compreende que o luto ele é isso, é essa reação normal diante de uma perda significativa, eu me dou a possibilidade de acolher. Tanto eu, comigo mesma, né, com as minhas dores, quanto quem está do meu lado, dizendo, olha, eu sinto muito. E saber que não tem nada que eu possa fazer que vai arrancar, mas conta comigo, eu estou aqui com você. E o que fez você direcionar o seu olhar para essa questão? Eu sinto que isso começa muito antes até de eu tomar consciência. Hoje eu já tenho mais clareza, mas eu acho que foi a perda vir muito precoce na minha família. A minha família vem de uma perda do meu avô muito precocemente. Então minha mãe perdeu esse pai que era muito querido quando era criança. E esse tema luto, morte, sempre foi um grande tabu na minha casa. A gente não se falava, né? Não falava muito desse tema. E ele sempre ficou ali muito longe. Eu falava, gente, mas o que é, né? Porque era quase um misto de curiosidade com medo. E aí eu fui começar a estudar. Recentemente também a minha avó faleceu, uma avó muito querida. E foi quando eu comecei a escrever o livro. Como a minha forma também de dar espaço para tudo aquilo que eu tinha estudado. Porque em algum momento eu achei que dava para se preparar para a morte, dava para se preparar para a dor, mas eu descobri que não dá, né? Não tem o que a gente, não dá para a gente se preparar para essa ruptura. Mas tem algumas coisas que a gente pode sim buscar de suporte, de apoio, de orientação. Quando a gente valida o nosso sentimento, a nossa dor e dá lugar para ela não fica brigando, ela fala, ok, eu tô aqui, tem lugar, eu posso ser acolhida, e aí essa dor vai amenizando, vai encontrando outros espaços e a gente vai, de alguma maneira, ressignificando essa história. Então, eu acho que vai ficando um pouco mais suportável essa dor. Você falou algo muito interessante, porque eu sempre pensei, quando eu tô triste, porque alguém morreu, por exemplo, minha avó também é falecida, eu não vou chorar, eu não vou falar para as pessoas, eu vou enganar a tristeza, eu vou dar uma caminhada, eu vou tomar um banho. É errado. Para eu superar, eu preciso... Se tiver vontade de chorar no trabalho, em algum lugar, chora ou tenta, sei lá, amenizar essa tristeza fazendo outra coisa. Tá.
Eu digo que o especialista no luto é quem está vivendo. Tá. Então, por mais estudos que a gente tenha, cada pessoa vai ser especialista no seu luto. E acho que talvez o caminho vai ser o que me ajuda. Tem pessoas que chorar não ajuda, não estrutura, não reorganiza. Mas tem outras que precisam expressar o que está sentindo, que precisa falar sobre o que está com saudade. Então, se isso te ajuda, te estrutura, é muito importante que você dê espaço. Agora, se fazer a sua caminhada, correr, caminhar, é um apoio, é um suporte, então que você também possa respeitar o que te ajuda. Então, no livro eu falo um pouco sobre os rituais, eu nomeei como rituais da saudade, mas que são ações terapêuticas. E que às vezes a gente não sabe muito como lidar com essa dor e o que fazer quando ela vem. E a partir desses rituais, eles de alguma maneira podem nos ajudar a estruturar. Você pode dar uma dica? É isso que eu ia perguntar. É um livro de dicas? Já dá essas dicas agora. Eu digo que é um livro que te abre possibilidade para pensar no que te ajuda, no seu luto. Tá. Então eu não trago uma fórmula pronta porque eu não acredito nisso. Eu acho que o luto é muito individual. Na verdade, eu acho que ele é muito singular. E ele vai ser algo coletivo porque depende das relações que aquela pessoa vive, do entorno que ela tem, do amparo, do suporte, de como que foi aquela experiência. Tudo isso vai dizer e vai contar sobre o meu luto. Então, ela é especialista na experiência dela. Mas o livro, ele é um caminho que abre possibilidades para que você, através da sua história vivida, possa encontrar possibilidades de suporte, de amparo, de acomodar essa ausência, para que eu possa continuar vivendo. Né? Eu falo que quem está morto não sente dor quem está vivo. Então a dor, ela nos lembra diariamente que tem uma vida ali a ser vivida. Você adivinhou a minha próxima pergunta. Porque quando alguém morre, né? As pessoas se aproximam da gente, os parentes ou os amigos, eles vêm, dão um abraço, falam os meus pêsames, os meus sentimentos, mas é uma coisa pro forma, não é? Não ajuda a preencher aquele vazio que você está sentindo e que vai permanecer, não é? Eu sinto que é uma forma de carinho, de cuidado, nessa intenção de eu sinto muito por isso. Mas a gente não consegue alcançar essa dor, isso é verdade. Tanto que a gente não fala mais nem de uma empatia, porque dificilmente eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa. Porque só ela caminhou por aquele percurso, né? Por aquele caminho. Então, o trilhar é dela. Mas é uma forma de eu me colocar ao lado. Olha, eu tô aqui com você. Né? Esse caminho é seu, mas conte comigo. Então, eu acho que nesse sentido é um cuidado. Mas, sem dúvida, ela não vai conseguir acessar essa dor que é muito única. Então, por isso que eu trago que o caderno, ele é sim uma possibilidade, ele traz um caminho, mas que cada pessoa vai encontrar, a partir da sua história, quais possibilidades eu tenho para seguir, para continuar, para dar um passo de cada dia, né? A gente fala muito que no luto é como se ele fosse um pêndulo. Ora eu tô na dor, mas ora eu tô na vida. E é esse pêndulo, é esse movimento que vai trazer pra gente que é um processo saudável, ele é um processo natural do nosso corpo, né, do nosso interno, e que ele vai refletir não só nas minhas emoções, mas no meu cotidiano, na minha atenção, no meu foco. Quando eu tenho essa clareza, essa compreensão, eu consigo me acolher também, mas nessa experiência, que é algo que todos nós vamos viver em algum momento. Você sabe, Júlia, que o que ela está dizendo é muito interessante. Uma coisa é você... vamos pensar aqui em quem trabalha no cemitério, por exemplo, um coveiro, que é a profissão correta. Uma coisa é ele fazer isso todos os dias. A outra coisa é ele sepultar alguém da família. A pegada é outra, não é? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Só dói porque tem uma relação significativa, né? Nessa relação de trabalho, se ele não tem um vínculo, ele não vai ter a mesma sensação e sentimento que eu quando estou ali velando alguém muito querido, né? Então, o luto, ele só acontece diante de um vínculo significativo. Então, a gente só se enluta e sente essa dor porque tem ali uma história, um amor significativo.
senão é só um trabalho, é uma coisa que eu faço ali operacional mesmo, né? Dá pra gente entender e mensurar quando aquela tristeza, aquela angústia, aquele aperto no peito é o normal, é o período do luto, e quando já passou muito tempo, eu não consigo superar, quando é hora de pedir ajuda? Eu acho que isso é super importante. Muitas vezes a gente coloca o luto nesse espaço-tempo, que já passou 1 ano, já passou 3 meses, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque cada história tem a sua singularidade, mas se a gente percebe que não está tendo esse movimento, é um alerta. Se eu percebo que eu só estou na dor, que eu só estou ali no pesar, e eu não estou conseguindo fazer as minhas tarefas, eu não estou conseguindo seguir a vida, criar novos projetos, abrir novos caminhos, aí é um ponto que talvez essa dor está começando a ficar muito pesada e eu preciso de um profissional que tem esse olhar para o luto para me ajudar a dar vazão para essa dor e encontrar novos caminhos e possibilidades, porque às vezes sim, a gente fala de um luto complicado hoje, né? É o termo que a gente traz. Então, às vezes, o luto pode se complicar e aí trazer um sofrimento, uma dor desmedida, aquela dor que vai virando sofrimento. E aí já é um ponto, sim, de alerta que precisa de cuidado, seja com terapia ou, às vezes, num caso um pouco mais agudo, uma medicação, para que a gente possa seguir, né, nesse caminho do luto. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Estamos conversando hoje com a Júlia Gomes, ela é psicóloga clínica, é também arteterapeuta. Estamos falando hoje sobre o luto. O intervalo é rápido, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Banho Entrevista de hoje, conversando com a Júlia Gomes, que é psicóloga clínica, é também arteterapeuta, falando de um assunto difícil, mas tentando fazer com que ele fique um pouco mais leve. Nós estamos falando hoje sobre o luto. Então, uma pergunta fácil para você, Júlia. Quanto tempo dura o luto? Olha, essa é uma pergunta que talvez a resposta não venha de encontro com o que a gente gostaria. Mas o luto hoje eu já entendo, e não só eu, como os novos estudos, que ele não tem fim. O luto, ele é essa reação que vai dizer desse vínculo. E enquanto essa ruptura existir, vai existir luto. Mas o luto como sendo esse caminho também de continuidade. E não só de um afastamento dessa pessoa, mas é como eu continuo esse vínculo. Porque quando a gente se enluta, quando a morte acontece, a gente se despede desse corpo físico, dessa forma de se vincular fisicamente, no toque. Mas é a partir daí que eu começo uma nova forma de me relacionar. E o luto vem como esse caminho de continuidade, do que eu quero eternizar, do que eu quero manter vivo. E é através desse luto, desse rememorar, que eu vou conectar novamente. Então eu falo no livro um pouco disso, que o luto é um dizer olá novamente, é como eu conecto essa história, como eu me trago para perto de novo dessa relação que é tão significativa. Então eu não vou mais conseguir me conectar com ela no campo físico, mas tem muitas outras formas da gente trazer a memória, da gente resgatar aquele vivido e de trazer legado. Então, é um pouco disso que eu trago, né? Dessa ideia do que fica. Como fazer isso sem sofrer, né? Você falou que no livro você busca aí, não é uma receita de bolo, já para deixar claro aqui, mas você busca algumas formas de ajudar essa pessoa. Quais são? No livro eu trago, ele é bem interativo, então ele é um caderno de atividades e aí ele tem a possibilidade de você escrever a sua história, de você acessar aquele vivido, de trazer o que eu quero que permaneça. Então eu tenho a parte de QR Code com atividades para você escutar, com visualização. Então eu vou propondo algumas atividades terapêuticas. Então a escrita é muito terapêutica, o processo da própria arte é muito terapêutico. E aí a pessoa vai abrindo essa possibilidade do que ajuda, do que pode me ajudar. Então, de alguma maneira, sim, eu acredito que a escrita, a música, elas são sempre alternativas para nos ajudar. A atividade física, isso, cada um vai encontrando o seu caminho. Mas no livro eu faço sim uma proposta para que ela possa viver, né, esse processo de luto de uma maneira mais amena, e encontrando esse espaço para acomodar a ausência, porque eu falo que não é uma coisa que a gente vai conseguir eliminar. A ausência está posta,
né? A gente vai precisar se relacionar com ela. Mas é como que eu abro esse espaço para dizer aqui é um lugar da ausência. Mas que eu vou deixar ela acomodadinha aqui nesse espaço, reservado, mas que aí eu vou de encontro com tudo aquilo também que fala da presença, do vivido, do legado, da história. Júlia, dá para se preparar para esse momento? É difícil, é uma pergunta difícil, mas às vezes a pessoa da família, ela está doente, no estado terminal, e a gente sabe, os médicos já disseram que o caminho vai ser esse. Sim. Mas a gente pode até pensar numa possibilidade, mas se preparar realmente para esse momento é complicado. Eu não acredito que dê para se preparar. A dor, quando ela vem, né, essa ruptura é muito... Por mais que a gente já saiba, ela vai ter o impacto ali de uma dor, né? Mas eu acredito sim que, por exemplo, num caso de uma doença que ameaça a vida e a gente já está ali tendo uma morte anunciada, o luto ele já acontece antes e às vezes a gente não percebe muito isso. Então, o processo do luto ele já está acontecendo. Então, quando vem a notícia da morte, aquela pessoa já estava enlutada. Já estava enlutada porque eu já perdi aquela pessoa saudável, eu já perdi, às vezes, aquela mobilidade. Então, já tem um processo ali de luto, de despedida acontecendo. Porque ele já, né, tem... Ele já sabe, não foi uma coisa que pegou desprevenido. E aí eu vou também precisando caminhar nesse processo de que um luto já está vindo antes. Então, às vezes, a dor que eu estava esperando, às vezes ela se torna um alívio. Quando, às vezes, é uma doença que está se arrastando por muito tempo e aí a pessoa fala, nossa, mas eu estou aliviada. E sim, o luto ele também pode vir com alívio, não só com tristeza. Então, no luto a gente tem todas as expressões de sentimentos e que cada história vai dizer o que está vindo ali, mas que é normal. Então, por isso que eu digo que é muito... É difícil a gente colocar olha, você vai sentir dessa forma. Tanto que, às vezes, a gente recebe eu recebo muitas perguntas sobre as fases do luto e eu sempre gosto de dizer que hoje a gente já caiu por terra essas fases do luto, porque não é como um obstáculo, um degrau que eu vou passando e até eu chegar agora superei, aceitei. Não, né? É essa montanha russa que a gente vai vivendo nessa experiência. E que é importante a gente viver e dar esse espaço e que não tem como nos preparar. Mas que à medida que a gente recebe essa notícia, eu falo que é importante a gente buscar o que eu posso fazer a partir de agora. Como eu vou cuidar dessa dor? Isso eu consigo fazer. Tá. Eu falo que o luto ele é como uma flecha que me atingiu e que eu não sei nem de onde veio. Mas que a partir do momento em que eu sou atingida por ela, começa o meu caminho de escolha, de decisão, de trazer o que eu posso fazer por mim agora. Qual vai ser a minha escolha? Então, fazer um caderno terapêutico, vou fazer algumas ações, vou trabalhar, eu vou criar alguma coisa a partir disso. Eu acho que esse caminho de trazer ação, de trazer algum controle até mesmo para esse processo, isso eu sinto que é muito estruturador. Então, os próprios rituais simbólicos, a gente tem alguns emprestados, né, que já vêm da própria cultura, como você estava trazendo o processo ali de despedida, de velório, ele é um ritual, ele é. Uhum. E pode ser estruturador se aquilo fizer sentido para mim. Se não fizer, ele não tem tanta função psíquica. Mas se eu encontro rituais que têm uma função e que me organizam, eu vou sim encontrando ordem diante do caos que é o luto. Então, eu falo que, por exemplo, nos meus dias mais doídos da saudade, eu vou e faço um chá de cidreira. Porque é o meu ritual de memorar, de trazer ali aquele quentinho que minha avó sempre fazia. Uhum. Então, é o meu ritual. Eu estou dando espaço para aquela dor que veio, que bateu na porta naquele dia, mas eu dou lugar para ela. Você deixa ela vir, você toma o chá, chora e passou. E passou, e aí eu vou seguir meu dia. E vocês são novas, não viveram essa fase. Houve uma época, eu era menino, onde o velório era feito na casa, não tinha velório municipal, nada. A pessoa ficava velada na sala da casa. Quantas vezes eu vivi isso? Pior. É pior, né? O Edson falou de um protocolo, de um protocolo. Meus sentimentos. E
na verdade aquilo é um protocolo, mas qual é o papel dos amigos e da família? Como eu tenho que agir, como eu tenho que acolher ali durante o dia, uma semana, um mês? Porque ligar e perguntar, oi, você tá bem? Claro que a pessoa não tá bem, entendeu? Sim, mas sim. às vezes a gente fica meio sem saber lidar também. Sim. Eu digo que a presença, ela é muito mais importante do que qualquer palavra. Porque é isso, às vezes a palavra ela vai ser só uma palavra. Mas quando eu, às vezes, passei no mercado, trouxe um bolo pra você. Boa. Não precisa nem falar, porque às vezes ela não quer falar, às vezes ela só quer ficar sozinha, né? Mas eu fiz uma sopa gostosa, posso levar aí na sua casa? Não precisa, a gente não precisa conversar, mas eu lembrei de você. Eu acho que é esse lugar da presença. Quando a gente está diante de um processo de dor, nada melhor do que ter alguém do nosso lado. Eu falo que todos nós vamos atravessar a experiência de dor, mas o que realmente adoece é a gente viver isso sozinho. Então, ter alguém ao nosso lado, e às vezes no silêncio mesmo, de eu tô aqui, já basta, né? Então, se aquela pessoa quer ficar sozinha, mas eu mando um oi, tô pensando em você, tô aqui, né? Então, eu acho que isso é muito significativo, eu acho que faz muita diferença da gente mostrar que a gente está por perto. E nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é muito normal as pessoas estarem ali mais presentes. O que eu normalmente encontro é que depois dos 6 meses, as pessoas somem. E aquela dor ainda tá ali, né? Então, às vezes, assim, deixa eu mandar uma mensagem só para dizer que eu tô aqui. Não esqueci de você, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Embora seja um processo natural, né? Não é natural, por exemplo, um pai enterrar um filho, não é natural. Mas assim, você está dizendo, quando você disse que o luto não tem fim, eu acredito mesmo que não tenha, porque imagina você uma pessoa que está longe, né? Para sempre. Aí você abre o guarda-roupa, você vê as roupas daquela pessoa. O que você faz? Doa, não doa, joga? O que você... Não tem fim isso, não é? E aí eu acho que você entra num outro lugar também, que é de como é singular essa experiência. Porque, por exemplo, para algumas pessoas, doar essa roupa é algo extremamente necessário e que não, eu preciso, eu quero doar, eu quero dar uma finalidade que faz sentido para mim e aquilo é estruturador. Para outras pessoas, ela quer deixar tudo intacto. Não mexe nesse armário. Esse armário é o meu armário e eu vou deixar ele aqui muito quietinho, porque pode ser que em algum dia eu queira revisitar, eu quero abrir esse armário, no outro dia ele vai estar fechado. Mas pode ser. E muita gente fala assim, Júlia, mas isso é saudável? E aí eu sempre devolvo, tá sendo importante e significativo para a pessoa? Se tá, então tá tudo certo. Mas se aquilo tá causando dor, então às vezes é importante a gente buscar outros caminhos, mas que é sempre a pessoa que vai dizer. Então eu acho que nesse caminho, né, tem coisas que a gente pode escolher. Não, isso eu quero guardar. Eu quero deixar num lugar especial da minha casa para quando eu passar eu olhar ali e ver que tá aqui, tá presente. Outras vezes eu vou querer encontrar outros caminhos para aqueles pertences, né? Isso às vezes é sempre muito desafiador. As pessoas normalmente não sabem. Tá na hora, já tenho que dar embora, não tá tarde demais, ou eu já posso dar. E sempre é um conflito. Mas eu sempre falo, você é o especialista. Você é quem sabe. Precisa de mais tempo? Calma. A gente não precisa correr, né? Então se respeite, se acolha, porque é isso. Não tem uma data de validade. Dá tempo de você fazer mais uma pergunta ainda. Bom, então eu queria que você falasse pra gente. É muito difícil quem tá vivendo isso, não tem regra. Mas como tirar aquele aperto e aquela angústia do coração? Eu acho que a primeira coisa é você validar essa experiência. Reconhecer que essa dor tá aí é um primeiro passo para que ela possa ter lugar. Tá. Eu falo que quando a gente dá lugar para a dor, ela já diminui um pouquinho de tamanho. O difícil é quando ela tá ali pedindo licença e você tá, não olho, desvio. Então eu acho que o primeiro passo é validar a sua dor, validar a sua experiência e se acolher na sua possibilidade do agora. Então, se for possível cuidar dessa dor, que você possa cuidar da maneira que te ajudar, da maneira que fizer sentido. E que eu acredito muito que a partir da validação e do acolhimento, essa dor vai encontrar espaço.
a gente não vai ficar ali, né, com essa dor presa. Mas eu acho que só o fato de eu reconhecer, tá doendo, essa dor já vai falar assim, ai, ela me viu, ela sabe que eu tô aqui. E aí ela vai parar de brigar. Eu acho que internamente, pelo menos o que eu percebo muito é isso. Às vezes a gente quer brigar com a dor, mas a gente não escolhe doer. A dor vem. E quando ela vem é o que eu vou fazer com ela. Né? Então eu posso guardar numa caixinha, mas aí eu preciso lembrar. Tá bom, eu tô guardando uma caixinha hoje, não vou olhar para ela. Mas pode ser que daqui 2 dias ela te bata na porta de novo. Ó, você não vai olhar para mim? Eu tô aqui. Então eu acho que validar, acolher e buscar também, quando você sentir que precisa, esses espaços, esses amigos, essas pessoas queridas, e não atravessar isso sozinho. Acho que ninguém precisa e deveria atravessar uma experiência de luto só. Com certeza. Júlia Gomes, psicóloga clínica, arte-terapeuta, nos ajudou hoje aqui a refletir um pouco sobre o luto. Muito obrigado, viu, Júlia? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo livro. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigada, Laís. De nada. Tchau, Laís. Tchau, foi um prazer. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com.br. Estaremos de volta no próximo final de semana. Um grande abraço. Até lá. Fiquem com Deus.